Olá, seja muito bem-vindo! Se você chegou até aqui, é porque está em busca de algo especial. Conhecer mais profundamente a Palavra de Deus através de uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Vivemos tempos desafiadores, momentos em que nossa fé é testada, nossa coragem é provada e precisamos nos lembrar de que Deus continua no controle. A história que vamos conhecer hoje nos mostra exatamente isso. Este canal nasceu com um propósito claro: trazer a palavra de Deus de forma envolvente e acessível, narrando os livros da Bíblia para que você possa conhecê-los profundamente, refletir sobre eles e aplicá-los em sua vida. Por que você deveria se inscrever agora? Cada inscrição apoia diretamente a criação de mais conteúdo como este, histórias bíblicas completas, narradas com cuidado e fidelidade ao texto sagrado. Hoje, vamos mergulhar no livro de Daniel. Esta não é apenas uma história antiga de um livro empoeirado. É uma narrativa viva sobre fé inabalável em meio ao caos, sobre a proteção divina quando tudo parece perdido, sobre a fidelidade de Deus que nunca falha, mesmo quando estamos em terra estranha. Prepare-se para conhecer a história de Daniel, um homem que enfrentou leões ferozes, fornalhas ardentes e reis furiosos, mas nunca perdeu sua confiança em Deus. Um homem que nos ensina que é possível permanecer fiel, mesmo quando o mundo inteiro está contra nós. Sua jornada pelo livro de Daniel começa agora. Capítulo 1. Daniel e seus amigos na Babilônia. Era o 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O poderoso Nabucodonosor, imperador da Babilônia, marchou sobre Jerusalém com seus exércitos. A cidade foi cercada. O Senhor permitiu que Nabucodonosor vencesse o rei Jeoaquim. Não foi apenas uma derrota militar. O conquistador levou também os objetos sagrados do templo de Deus: taças de ouro, candelabros, utensílios preciosos consagrados ao culto. Tudo foi transportado para a Babilônia e guardado no templo dos deuses pagãos. Mas Nabucodonosor queria mais do que tesouros. Ele desejava mentes brilhantes. O imperador ordenou a Aspenaz, seu alto oficial, uma missão específica: selecionar jovens da nobreza de Israel. Não qualquer jovem, apenas os melhores, inteligentes, sem defeito físico, versados em todas as áreas do conhecimento, jovens que pudessem ser treinados na cultura babilônica e servir no palácio real. Entre os selecionados estavam 4 amigos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os babilônios tinham um costume: mudar os nomes dos cativos para apagar sua identidade anterior. Daniel recebeu o nome Beltesazar. Ananias tornou-se Sadraque. Misael virou Mesaque. E Azarias passou a ser chamado Abednego. Novos nomes, nova terra, novos deuses ao redor. O rei determinou que esses jovens receberiam alimentação especial, comida e vinho da mesa real durante 3 anos de treinamento intensivo. Ao final, entrariam no serviço do palácio. Mas havia um problema. Daniel, mesmo longe de casa, mesmo como prisioneiro, tomou uma decisão firme em seu coração: não se contaminaria com a comida do rei. Aqueles alimentos eram oferecidos aos ídolos. Comer deles seria participar da idolatria. Daniel tinha coragem, mas não era imprudente. Ele se aproximou respeitosamente do chefe dos oficiais e pediu permissão para seguir uma dieta diferente. Deus tocou o coração daquele oficial. Ele olhou para Daniel com simpatia, mas também com preocupação real. "O rei em pessoa determinou o que vocês devem comer e beber", disse ele. "Se ele notar que você está mais fraco ou mais pálido que os outros jovens, minha cabeça rolará por sua causa." Daniel não desistiu. Ele procurou o encarregado direto que cuidava dele e seus 3 amigos. "Por favor", disse Daniel,
Faça um teste conosco. Durante 10 dias, dê-nos apenas legumes e água. Depois, compare nossa aparência com a dos jovens que comem da mesa do rei. Então você decide o que fazer. O encarregado concordou. 10 dias passaram. Quando o período terminou, o resultado foi surpreendente. Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais fortes e até com melhor aparência do que todos os outros que comiam a rica comida real. A partir daquele dia, o encarregado substituiu a dieta especial por vegetais e água. Mas Deus foi além da saúde física desses jovens. Ele concedeu a Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabedoria extraordinária em todas as áreas de conhecimento e literatura. E Daniel recebeu um dom ainda mais raro, a capacidade de interpretar sonhos e visões. 3 anos se passaram. Quando chegou o momento da apresentação ao rei, Aspenaz levou todos os jovens treinados à presença de Nabucodonosor. O imperador os entrevistou pessoalmente, testando seu conhecimento. Entre todos, Daniel e seus 4 amigos judeus se destacaram completamente. O rei fez perguntas complexas sobre sabedoria, ciência, estratégia. Em cada área, descobriu que aqueles 4 jovens judeus eram 10 vezes superiores a todos os magos e encantadores de seu reino. Nabucodonosor os escolheu para serem seus conselheiros pessoais. E Daniel permaneceu servindo ali até o reinado de Ciro, o persa, atravessando impérios, sobrevivendo a reis, mantendo-se fiel a seu Deus. Apenas o começo de uma jornada extraordinária. Capítulo 2. O sonho impossível do rei. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Não foi um sonho comum. Foi tão perturbador, tão intenso, que o imperador acordou no meio da noite com o coração acelerado. Ele sabia que havia sonhado algo importante, mas não conseguia se lembrar dos detalhes. A ansiedade o consumia. Ele não conseguiu mais dormir. Ao amanhecer, convocou urgentemente seus sábios, magos, encantadores, feiticeiros e adivinhos. Todos se apresentaram diante do trono. Tive um sonho, anunciou o rei, e minha mente está profundamente perturbada. Preciso saber o que significa. Os sábios se curvaram. Ó rei, vive para sempre. Conte-nos o sonho, e nós daremos a interpretação. A resposta do rei deixou todos em choque. Não, primeiro vocês me dizem o que eu sonhei, e depois me dão o significado. Se conseguirem, receberão presentes magníficos e grandes honras, mas se falharem, ele fez uma pausa ameaçadora, serão despedaçados e suas casas demolidas. Silêncio mortal na sala do trono. Os sábios tentaram novamente. Por favor, majestade, nenhum rei jamais fez tal exigência. Conte o sonho aos seus servos e interpretaremos com alegria. Nabucodonosor explodiu. Vocês estão ganhando tempo. Percebo que querem me enrolar, esperando que eu mude de ideia. Mas minha decisão é final. Se não me disserem o sonho, todos receberão a mesma sentença de morte. Vocês conspiraram para me enganar com mentiras. Então provem agora. Digam-me o sonho e saberei que podem interpretá-lo. Os sábios da Babilônia, desesperados, responderam: Não há ninguém na terra capaz de fazer o que o rei pede. Nenhum rei, por mais poderoso que seja, jamais exigiu isso de seus sábios. O que o rei pede é impossível. Apenas os deuses poderiam revelar tal coisa, e eles não habitam entre os mortais. Essa resposta enfureceu ainda mais o imperador. Nabucodonosor ordenou imediatamente: matem todos os sábios da Babilônia. O decreto foi emitido. Soldados saíram em busca de todos os conselheiros do reino para executá-los. E isso incluía Daniel e seus amigos. Arioque, capitão da guarda real, chegou à casa de Daniel com ordens de prisão.
Mas Daniel, com sabedoria e tato, perguntou calmamente: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou toda a situação. Daniel não entrou em pânico. Ele foi direto ao palácio e pediu uma audiência urgente com o rei. Com respeito e confiança, solicitou mais tempo para buscar a revelação do sonho. Nabucodonosor, talvez impressionado com a coragem do jovem, concedeu. Daniel correu para casa e reuniu seus 3 amigos. Ele explicou tudo e os convocou para uma reunião de oração urgente. Precisamos pedir misericórdia ao Deus do céu, disse Daniel. Ele pode revelar este mistério e salvar nossas vidas. Os 4 jovens se prostraram, oraram com intensidade, clamando ao Deus de seus pais. Naquela mesma noite, Deus respondeu. Em uma visão noturna, o mistério foi completamente revelado a Daniel, tanto o sonho quanto seu significado. Daniel levantou-se e louvou o Senhor. Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder pertencem somente a Ele. Ele controla os tempos e as estações. Ele levanta reis e derruba reis. Ele concede sabedoria aos sábios e conhecimento aos que entendem. Ele revela mistérios profundos e sabe tudo o que está escondido na escuridão, pois Ele é luz. Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo. Tu me deste sabedoria e força, revelaste a nós o sonho do rei. Na manhã seguinte, Daniel procurou Arioque. Não execute os sábios da Babilônia, disse Daniel. Leve-me ao rei, eu revelarei o sonho e seu significado. Arioque levou Daniel rapidamente até Nabucodonosor. Majestade, anunciou Arioque, encontrei um dos exilados de Judá que pode revelar o significado do seu sonho. O rei olhou para Daniel. É verdade? Você pode me dizer o que sonhei e o que significa? Daniel respondeu com humildade, mas com firmeza. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho pode revelar o mistério que o rei pede. Mas existe um Deus no céu que revela mistérios. Ele é quem mostra aos reis o que acontecerá no futuro. Foi ele quem revelou a mim, não porque eu seja mais sábio que outros, mas para que o rei compreenda o que se passava no seu coração. Nabucodonosor se inclinou para a frente, totalmente concentrado. Daniel continuou: Majestade, enquanto o rei deitava, sua mente se voltou para o futuro, e aquele que revela mistérios lhe mostrou o que vai acontecer. Eis o que o rei viu. Diante de você apareceu uma estátua imensa. Era deslumbrante e aterrorizante. A cabeça dessa estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata reluzente. O ventre e os quadris de bronze polido. As pernas eram de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Enquanto o rei observava, uma pedra se soltou de uma montanha, mas não por mãos humanas. Essa pedra atingiu os pés de ferro e barro e despedaçou-os completamente. Então, num instante, toda a estátua desmoronou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram triturados juntos, finos como palha da eira no verão. O vento levou todos os fragmentos e não restou traço algum. Mas a pedra que destruiu a estátua cresceu até se tornar uma montanha enorme que encheu toda a terra. O rei estava atônito. Era exatamente isso, cada detalhe. E agora, disse Daniel, vou explicar o significado. Majestade, você é o Rei dos Reis. O Deus do céu lhe deu reino, poder, força e glória. Ele colocou sob seu domínio os povos, os animais selvagens e as aves do céu. Você é a cabeça de ouro. Depois de você, surgirá outro reino, inferior ao seu, representado pela prata. Depois virá um terceiro reino de bronze, que governará toda a terra. Então virá um quarto reino forte como ferro. Assim como o ferro quebra e esmaga tudo,
esse reino destruirá e esmagará todos os outros. Os pés e dedos que você viu, parte de ferro e parte de barro, representam um reino dividido. Terá a força do ferro, mas também a fragilidade do barro. Assim como ferro e barro não se misturam permanentemente, esse reino será uma mistura instável, forte por partes, frágil em outras. Mas nos dias desses reis de ferro e barro, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Esse reino não será conquistado por outro povo. Ele destruirá todos os reinos anteriores e permanecerá para sempre. É isso que significa a pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou a você, majestade, o que vai acontecer no futuro. O sonho é verdade e sua interpretação é confiável. Silêncio absoluto na sala do trono. Então, para surpresa de todos, o poderoso Nabucodonosor se levantou do trono, desceu os escados e se prostrou diante de Daniel. Ele ordenou que queimassem incenso e oferecessem sacrifícios em honra a Daniel. O imperador disse: verdadeiramente, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. Somente ele poderia revelar tal segredo. Nabucodonosor, então, elevou Daniel a uma posição altíssima no reino. Deu-lhe muitos presentes valiosos e o nomeou governador de toda a província de Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. A pedido de Daniel, o rei também nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-nego para administrar a província de Babilônia. Daniel permaneceu no palácio do rei, de prisioneiro a primeiro-ministro, de exílio a influência, tudo porque permaneceu fiel ao Deus que nunca falha. Capítulo 3. A fornalha ardente. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua colossal. Tinha 27 metros de altura e quase 3 metros de largura. Toda feita de ouro reluzente, foi erguida na planície de Dura, na província da Babilônia. Não era apenas uma obra de arte, era um símbolo do poder absoluto do imperador. Nabucodonosor convocou todos os seus oficiais, príncipes, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todas as autoridades das províncias. Todos deveriam comparecer à dedicação da estátua. Multidões se reuniram diante do monumento dourado. Então um arauto gritou em alta voz: atenção, povos de todas as nações e línguas! Eis a ordem do rei. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da cítara, dos tambores e de todos os instrumentos musicais, vocês deverão se prostrar imediatamente e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e adorar, será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Não havia escolha, ou adorar, ou morrer. Quando a música soou, toda a multidão se curvou ao chão. Um mar de pessoas prostradas diante do ídolo. Mas 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Alguns astrólogos caldeus, invejosos da posição desses jovens judeus, viram a oportunidade perfeita. Foram correndo ao rei com uma denúncia maliciosa. Ó rei, vive para sempre, disseram eles com falsa reverência. Sua Majestade emitiu um decreto determinando que todos se prostrassem ao som da música e adorassem a estátua de ouro, e quem desobedecesse seria lançado na fornalha ardente. Porém, há certos judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, aqueles que Sua Majestade nomeou administradores da província da Babilônia. Esses homens não respeitam sua ordem, Majestade. Eles não servem aos seus deuses, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor ergueu. Nabucodonosor explodiu de raiva. Ele mandou trazer os 3 jovens imediatamente à sua presença.
Quando chegaram, o rei tentou controlar a raiva. Sadraque, Mesaque e Abed-nego: é verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu ergui? Ele respirou fundo e fez uma oferta. Vou dar a vocês mais uma chance. Quando a música tocar novamente, prostrem-se e adorem a estátua. Mas se recusarem, seus olhos brilharam com ameaça. Serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E que Deus poderá salvá-los das minhas mãos? A resposta dos 3 amigos foi imediata e corajosa. Ó rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de você sobre este assunto. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Ele nos livrará das suas mãos, majestade. Mas mesmo que ele não nos salve, saiba, ó rei, que jamais serviremos aos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Senhor ergueu. O rosto de Nabucodonosor se contorceu de raiva. Sua expressão mudou completamente ao olhar para os 3 jovens. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Então mandou que seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha. Os 3 foram amarrados completamente vestidos, com suas túnicas, turbantes e todas as roupas, e jogados no fogo. O comando do rei havia sido tão urgente e a fornalha estava tão superaquecida que as chamas mataram os próprios soldados que carregaram os 3 amigos até a boca da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abed-nego caíram amarrados no meio do fogo ardente. De repente, o rei Nabucodonosor pulou do seu trono, assustado. Ele gritou para seus conselheiros: Nós não jogamos 3 homens amarrados no fogo? Sim, majestade, certamente, responderam eles. Então por que eu estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo sem se queimar? E o 4º tem a aparência de um filho dos deuses. Nabucodonosor se aproximou cautelosamente da abertura da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Os 3 amigos saíram caminhando do meio das chamas. Todos os oficiais, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor, examinando-os de perto. O fogo não tocou seus corpos. Nenhum fio de cabelo estava chamuscado. Suas roupas estavam intactas. Eles nem sequer cheiravam a fumaça. Nabucodonosor declarou em alta voz: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele enviou seu anjo e resgatou seus servos que confiaram nele. Eles desobedeceram minha ordem e arriscaram suas vidas, preferindo morrer a servir ou adorar qualquer Deus além do seu próprio Deus. Portanto, eu decreto que qualquer pessoa, de qualquer povo, nação ou língua que disser algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego será despedaçada e sua casa será demolida, porque não há nenhum outro Deus que possa salvar desta maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abed-nego a posições ainda mais altas na província da Babilônia. 3 jovens que escolheram a fidelidade em vez da sobrevivência. E Deus honrou sua coragem de forma espetacular. Às vezes, a fornalha é onde Deus mostra seu poder de maneira mais clara. Capítulo 4. O rei se torna fera. Anos depois, o próprio rei Nabucodonosor escreveu uma carta extraordinária. Ele a enviou para todos os povos, nações e línguas em todo o seu império. A carta começava assim: Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz e prosperidade. É meu prazer contar a vocês sobre os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em minha vida. Quão grandes são seus sinais, quão poderosas são suas maravilhas. Seu reino dura para sempre.
seu domínio de geração em geração. Então o rei contou sua história. Eu estava vivendo tranquilo em meu palácio, desfrutando de toda a prosperidade. Uma noite, tive um sonho aterrorizante. Visões passavam pela minha mente enquanto eu estava deitado e fiquei profundamente perturbado. Convoquei todos os sábios da Babilônia para interpretarem meu sonho. Vieram magos, encantadores e astrólogos. Contei-lhes o sonho, mas nenhum conseguiu explicá-lo. Finalmente, Daniel veio à minha presença, aquele que eu havia chamado de Beltesazar, em honra ao meu Deus. O espírito dos deuses santos está nele. Contei-lhe meu sonho. Beltesazar, sei que o espírito dos deuses santos está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você decifrar. Aqui está o que vi. Havia uma árvore gigantesca no centro da terra. Ela crescia cada vez mais alta e forte, até que seu topo alcançava o céu e podia ser vista dos confins da terra. Suas folhas eram lindas, seus frutos abundantes, fornecendo alimento para todos. Os animais selvagens encontravam sombra sob ela. As aves faziam ninhos em seus galhos. Todos os seres vivos se alimentavam dela. Então, enquanto eu ainda estava deitado, vi em minha visão um mensageiro santo descendo do céu. Ele gritou em alta voz: cortem a árvore, derrubem seus galhos, sacudam suas folhas, espalhem seus frutos, afugentem os animais debaixo dela e as aves de seus galhos. Mas deixem o toco com suas raízes no chão, preso com correntes de ferro e bronze na grama do campo. Deixem que ele seja molhado com o orvalho do céu e viva com os animais entre as plantas da terra. Que sua mente humana seja mudada e receba mente de animal. Que se passem 7 períodos sobre ele. Este é o decreto dos vigias, a decisão dos santos, para que todos os viventes saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Ele os dá a quem quer e levanta sobre eles até o mais humilde dos homens. Esse foi o sonho. Agora, Beltesazar, diga-me o que significa, pois nenhum dos sábios do meu reino conseguiu interpretá-lo. Mas você pode, porque o espírito dos deuses santos está em você. Daniel ficou perturbado e em silêncio por um tempo, visivelmente angustiado. Percebi e disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o perturbem. Ele respondeu: meu senhor, que esse sonho se aplique aos que o odeiam e sua interpretação aos seus inimigos. A árvore que você viu, tão grande e forte que alcançava o céu e era vista por toda a terra, com folhas lindas e frutos abundantes, dando alimento a todos. Os animais selvagens encontravam sombra sob ela, as aves faziam ninhos em seus galhos, todos os seres vivos se alimentavam dela. Essa árvore é você, majestade. Você se tornou grande e forte. Sua grandeza cresceu até alcançar o céu, e seu domínio se estende até os confins da terra. Mas o mensageiro que você viu ordenando cortar a árvore, deixando apenas o toco com raízes presas com correntes de ferro e bronze, molhado com o orvalho do céu, vivendo como os animais por 7 períodos, eis o que significa. Este é o decreto do Altíssimo sobre você, meu senhor. Você será expulso do convívio humano e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como o gado e será molhado com o orvalho do céu. 7 períodos passarão sobre você, até que reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Ele os dá a quem quer, e levanta sobre eles até o mais humilde dos homens. Da ordem de deixar o toco com as raízes presas com correntes, significa que seu reino será restaurado quando você reconhecer que o céu governa. Portanto, majestade, por favor, aceite meu conselho. Renuncie aos seus pecados fazendo o que é certo. Abandone sua maldade sendo bondoso com os oprimidos. Talvez então sua prosperidade continue. 1 ano inteiro passou. Eu estava caminhando no terraço do Palácio Real da Babilônia.
Olhei para toda aquela grandeza ao meu redor e meu coração se encheu de orgulho. Disse em voz alta: não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, pelo meu próprio poder e para a glória de minha majestade? As palavras ainda estavam na minha boca quando uma voz veio do céu: Nabucodonosor, isto é o que está decretado sobre você. Seu poder real foi tirado de você. Você será expulso do convívio humano, viverá com os animais selvagens e comerá capim como o gado. 7 períodos passarão até que reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Ele os dá a quem quer e levanta sobre eles até o mais humilde dos homens. Imediatamente, as palavras se cumpriram. Fui expulso do palácio. Minha mente se foi. Passei a viver como um animal selvagem, comendo capim como o gado. Meu corpo era molhado com o orvalho do céu todas as noites. Meu cabelo cresceu longo como penas de águia. Minhas unhas ficaram como garras de pássaro. 7 anos passaram. Então, ao final do tempo determinado, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e minha sanidade voltou. Imediatamente, louvei o Altíssimo. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é eterno, seu reino permanece de geração em geração. Todos os povos da terra são considerados como nada diante dele. Ele faz o que quer com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém pode deter sua mão ou questioná-lo. No mesmo momento em que minha sanidade voltou, também voltaram minha honra e esplendor, pela glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram. Fui restaurado ao meu trono e recebi ainda maior grandeza. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu. Tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aqueles que andam com orgulho. O rei mais poderoso do mundo aprendeu a lição mais importante. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Capítulo 5. A festa do último rei. Anos depois, um novo rei governava a Babilônia, Belsazar, neto de Nabucodonosor. Uma noite, Belsazar ofereceu um banquete luxuoso para 1000 de seus nobres. O vinho fluía abundantemente enquanto o rei bebia junto com seus convidados. Então, sob efeito do álcool, Belsazar teve uma ideia arrogante e profana. Ele ordenou que trouxessem os utensílios de ouro e prata que seu avô Nabucodonosor havia saqueado do templo de Jerusalém. Aqueles vasos sagrados consagrados ao culto do Deus de Israel. Eles trouxeram as taças sagradas. O rei, seus nobres, suas esposas e concubinas beberam vinho nelas, profanando os objetos santos. Enquanto bebiam, louvavam em voz alta seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, algo impossível aconteceu. Do nada, apareceu uma mão humana, apenas uma mão, sem corpo, flutuando no ar. Seus dedos começaram a escrever na parede caiada do palácio, iluminada pela luz dos candelabros. O rei viu a mão enquanto ela escrevia. O terror o dominou. Seu rosto ficou pálido, seus joelhos bateram um no outro. Suas pernas perderam a força e ele molhou as calças de medo. Belsazar gritou: "Tragam os astrólogos, os sábios e os adivinhos." Quando chegaram, o rei proclamou: "Quem conseguir ler essa inscrição e me explicar seu significado será vestido com roupas púrpuras de realeza, usará um colar de ouro no pescoço e se tornará o terceiro mais poderoso no reino." Todos os sábios da Babilônia se aproximaram da parede. Examinaram as palavras misteriosas, mas nenhum conseguia decifrá-las. Ninguém podia dizer ao rei o que significavam. O rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado. Seu rosto estava cinza. Seus nobres não sabiam o que fazer. A rainha-mãe, ouvindo o tumulto, entrou no salão do banquete. Ela disse: "Ó rei, viva para sempre! Não fique tão alarmado. Não há razão para seu rosto ficar tão pálido."
Há um homem em seu reino que tem o espírito dos deuses santos. No tempo do seu avô Nabucodonosor, esse homem demonstrou ter luz, discernimento e sabedoria como a dos deuses. Seu avô o nomeou chefe dos magos, encantadores, astrólogos e adivinhos. Esse homem, Daniel, a quem o rei Nabucodonosor chamou de Beltesazar, tem um espírito extraordinário. Ele possui conhecimento, entendimento e a habilidade de interpretar sonhos, decifrar enigmas e resolver problemas complexos. Mande chamar Daniel, ele lhe dirá o que a inscrição significa. Daniel foi trazido à presença do rei. Beltesazar perguntou: Você é Daniel, um dos exilados que meu avô trouxe de Judá? Ouvi dizer que você tem o espírito dos deuses e que possui iluminação, discernimento e sabedoria extraordinária. Os sábios e encantadores foram trazidos aqui para ler esta inscrição e me dizer o que significa, mas não conseguiram decifrá-la. Ouvi que você é capaz de dar interpretações e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler essa inscrição e me explicar seu significado, você será vestido de púrpura, usará um colar de ouro no pescoço e se tornará o terceiro mais poderoso no reino. Daniel respondeu ao rei com firmeza e sem medo. Fique com suas recompensas, dê seus presentes a outra pessoa. Ainda assim, vou ler a inscrição e explicar seu significado ao rei. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a seu avô Nabucodonosor soberania, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que Deus lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam de medo diante dele. Ele matava quem quisesse e poupava quem quisesse. Exaltava alguns e humilhava outros. Mas quando seu coração se encheu de orgulho e seu espírito se endureceu com arrogância, ele foi deposto do trono e sua glória foi tirada dele. Foi expulso da sociedade humana, sua mente se tornou como a de um animal, viveu com os jumentos selvagens, comeu capim como o gado e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que reconheceu que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca sobre eles quem ele quer. Mas você, Beltesazar, seu descendente, não humilhou seu coração mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, você se exaltou contra o Senhor do céu. Mandou trazer as taças do templo dele para que você, seus nobres, suas esposas e concubinas bebessem vinho nelas, profanando os objetos santos. Você louvou os deuses de seve e ouro, de bronze, ferro, madeira e pedra, que não podem ver, ouvir ou entender coisa alguma, mas não honrou o Deus que tem em suas mãos o seu breu de vida e todos os seus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu nessa parede. Isto foi o que foi escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Eis o significado. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e o encerrou. Tekel, você foi pesado na balança e considerado insuficiente. Parsim, seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Imediatamente Beltesazar mandou que vestissem Daniel de roupas púrpuras, colocassem um colar de ouro no pescoço e o proclamassem o terceiro mais poderoso no reino. Mas não adiantou mais nada. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, assumiu o reino aos 62 anos de idade. A festa havia terminado, o império havia caído. A mão de Deus escrevera o destino de um reino arrogante. E assim termina o extraordinário livro de Daniel. Uma história de fé inabalável, de coragem diante da morte, de fidelidade quando seria muito mais fácil ceder. Daniel enfrentou leões, seus amigos atravessaram o fogo, todos eles permaneceram firmes, e Deus nunca os abandonou. Que essa verdade penetre profundamente em seu coração enquanto você adormece esta noite. Você não está sozinho. Suas fornalhas têm companhia divina, suas covas de leões têm anjos guardando. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões e apagou o poder das chamas está com você agora. Descanse, durma em paz. Você é amado, você é protegido, você é filho do Altíssimo.
Boa noite. Que seu sono seja profundo e restaurador.